Olá, pessoal. Sou Rodrigo Marcos de Jesus, professor de filosofia da UFMT e coordenador do curso Paulo Freire 100 anos Leituras Fundamentais. Neste módulo 3, Freire e Africano, nos dedicaremos ao estudo da obra Cartas a Guiné-Bissau. Nesta aula 1, abordaremos o contexto histórico e teórico da obra, destacando alguns aspectos importantes do momento histórico, da trajetória de Freire e das referências teóricas presentes no livro. Preparamos uma apresentação para facilitar a exposição. Todo o material desta aula, assim como o caderno pedagógico especialmente preparado para este módulo 3, estarão disponíveis para você consultar, baixar e compartilhar. Aula 1, contextualização histórica e teórica. Comecemos com uma breve reflexão de Eduardo Galeano sobre a herança europeia na África. A herança europeia. No Congo, a Bélgica deixou um total de 3 negros em postos de responsabilidade na administração pública. Na Tanzânia, a Grã-Bretanha deixou 2 engenheiros e 12 médicos. No Saara Ocidental, a Espanha deixou 1 médico, 1 advogado e 1 perito mercantil. Em Moçambique, Portugal deixou 99% de analfabetos, nenhum bacharel e nenhuma universidade. Este pequeno trecho, retirado da obra de Eduardo Galeano, Espelhos, uma história quase universal, retrata um pouco, então, do sistema colonial europeu sobre a África, nas várias potências europeias, a partir, então, de várias potências europeias que colonizaram o continente africano. Há uma referência à Bélgica, à Grã-Bretanha, à Espanha e a Portugal. No caso do nosso curso, será importante, então, esta referência a Portugal, uma vez que Guiné-Bissau foi colônia portuguesa. Aqui, neste quadro, ainda temos uma pequena charge que representa, a partir da caricatura de Bismarck na Conferência de Berlim de 1884, a repartição, então, que potências europeias fizeram do continente africano, no final do século XIX, adentrando ali ao século XX, e que gerou, então, a partir de meados do século XX, todas as lutas por independência nos vários países do continente africano. Passemos, então, a abordar alguns tópicos do contexto histórico dos anos 1970, que é quando, então, temos a escrita e o contexto mais amplo de Cartas a Guiné-Bissau. Um primeiro ponto a ressaltar é a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que dividia o mundo, então, nas polaridades de um mundo comunista, de um mundo capitalista, e repercutiram, então, esses conflitos entre Estados Unidos e União Soviética nas lutas por descolonização, seja, então, na Ásia, seja na África. Além disso, essa polaridade, então, da Guerra Fria teve repercussões também na América Latina, na instauração de ditaduras e também nas várias guerrilhas no continente latino-americano. Com relação a descolonizações na Ásia e na África, sobretudo na África, vale a pena a gente citar aqui um pequeno trecho do livro de Paulo Vicentini, As Revoluções Africanas. As revoluções africanas estiveram associadas, desde suas origens, a redes internacionais e alteraram o perfil da descolonização, tendo permitido que países como Cuba exercessem um grande papel no continente. Da mesma forma, contribuíram decisivamente para a queda de ditaduras e promoveram processos de democratização em Portugal, na Rodésia, Zimbábue, na Namíbia e, finalmente, na África do Sul. Então, toda a dinâmica de descolonizações, as lutas por independência, o debate sobre o colonialismo, as práticas anticoloniais dos anos 60, dos anos 70, repercutiram continente africano afora, mas também no continente europeu, como destaca aqui Paulo Vicentini, para derrubar, então, a ditadura portuguesa. Um outro aspecto importante desse contexto é chamar, então, a atenção para que vários países no continente africano adotaram, então, regimes socialistas. O socialismo na África
pode ser exemplificado em alguns países, como Angola, Cabo Verde, Etiópia, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Tanzânia. O socialismo africano, ou o socialismo na África, se quisermos usar este termo, ele apresenta, então, matizes diferenciadas. Há, em determinados países, como, por exemplo, Angola, e como também vai ser Guiné-Bissau, a inspiração no marxismo-leninismo, a ideia, então, de um partido único governando o país, e há então essa inspiração no marxismo-leninismo. Já em outros países, há uma ideia então de se elaborar um socialismo a partir de elementos tradicionais africanos. Então a gente encontra no continente várias práticas de regimes então socialistas, mas com matizes diferenciados. No caso que vai nos interessar de perto, que é o caso de Guiné-Bissau, há essa influência do marxismo-leninismo, mas há um ator muito importante, no caso, então, das independências de Guiné-Bissau e Cabo Verde, que é Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, que vai ser tanto a liderança política, quanto também a liderança intelectual desse movimento, e vai apresentar um marxismo com uma outra coloração, com uma outra perspectiva, que acaba, então, trazendo como um elemento importante para a reflexão e para a luta política a questão da cultura, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Na tela que vocês visualizam agora, há uma imagem de Amílcar Cabral com Tintina Cilar e outras guerrilheiras do país GC, o Partido Africano pela Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Destaquemos então agora alguns aspectos de Guiné-Bissau, algumas características gerais, lembrando que estamos aqui então abordando sobretudo esse contexto dos anos 70. O grande desafio, então, a partir da independência de Guiné-Bissau, era a reconstrução de uma sociedade, a reconstrução de um país. E esse desafio aparecia, então, em distintos níveis. No nível, então, econômico, no nível político e no nível também cultural. Como, então, criar uma sociedade que se coloca, então, em uma perspectiva contrária à da colonização e que visa produzir e elaborar suas próprias estruturas econômicas, mas também a sua própria política e levando em consideração a extrema diversidade cultural que há no país. Um ator importante, então, nessa perspectiva de descolonização, de independência, de reconstrução de um novo país, vai ser então o país GC, o Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, partido que vai contar, como já dissemos anteriormente, com a liderança de Amílcar Cabral. Guiné-Bissau se torna independente em 1973, se autodeclara independente, mas o reconhecimento por parte da antiga colônia, Portugal, ocorrerá apenas em 1974, depois, inclusive, da Revolução dos Escravos em Portugal. E quais são as outras características da Guiné-Bissau? Uma grande diversidade étnica, social e linguística, com várias línguas, como balanta, fula, papel, mandinga, manjango, mancanha, o crioulo e o português. Uma economia de base essencialmente agrária, sobretudo com produtos para exportação, como arroz, amendoim, castanha de caju, cana-de-açúcar e óleo de palma. E em 1975, que é o ano que começa, então, a interação entre Paulo Freire, o grupo em torno de Paulo Freire e o governo de Guiné-Bissau, temos o seguinte quadro: 5% da população como falantes do português, mais da metade da população falando o crioulo e 80% dessa população sem saber ler e escrever. Então, este é o quadro que Freire e sua equipe encontram em Guiné-Bissau quando começam, então, o diálogo, a interlocução e a elaboração do projeto de alfabetização em Guiné-Bissau e também pensando nas etapas de pós-alfabetização. Em termos de ensino, durante a luta pela independência, como que estava ali mais ou menos em grandes traços constituída a questão do ensino em Guiné-Bissau. Havia um ensino, então, colonial, nos moldes europeus, voltados para uma pequena burguesia
e feito sobretudo em centros urbanos. Oriundos desse ensino colonial, vamos ter algumas das figuras mais importantes do país GC, como o Mário Cabral, que vai ser então o ministro da Educação e alguém com quem então Freire vai dialogar de maneira bastante próxima. Agora, há também, durante as lutas pela independência, as escolas em zonas libertadas, que buscavam, então, produzir um ensino que articulasse educação e produção local nos lugares disponíveis, né, para se estabelecer determinadas escolas. Citando um trecho do livro de Sérgio Haddad, o livro chamado O Educador, um perfil de Paulo Freire, um capítulo em que Sérgio Haddad debate sobre a presença de Freire na África, ele vai destacar o seguinte dado. Entre 1971 e 1972, durante o período mais intenso da luta, o país GC manteve 164 escolas, com 258 professores e 14.531 alunos. Era muito mais do que era permitido pelo ensino colonial. Agora, além então da escola nos moldes europeus, da escola então feita pelo colonizador, e além então das escolas nas zonas libertadas, promovidas então pelo país GC, havia também as formas tradicionais de ensino, onde cada grupo étnico, independente de estruturas institucionalizadas, fazia então a sua prática educativa numa articulação entre então educação e vida, e não dentro de determinadas estruturas institucionalizadas. Então, estas são algumas das características de Guiné-Bissau que são importantes para a gente ressaltar, para compreender um pouco qual que é o cenário que Paulo Freire encontrará ele e sua equipe quando começarem a articulação para o desenvolvimento do projeto educativo em Guiné-Bissau. Agora, então, vamos destacar alguns aspectos biográficos entre os anos 1970 e 1980. Alguns aspectos, então, da biografia de Freire que ajudarão a entender como ele chegou, então, a contatar a Guiné-Bissau, como que foi a articulação e a presença de Freire no continente africano de um modo geral. O que temos, então, nesta década de 70? Freire vive ainda o exílio. Ele, perseguido em 1964, vai no primeiro momento para a Bolívia, fica muito pouco tempo, depois migra para o Chile, onde permanece um tempo maior e atua em projetos educacionais no Chile. Depois tem uma breve passagem em 1969, durante um ano, então, pela Universidade de Harvard, e em 1970, finalzinho de 69, no ano de 1970, começa então um período de Freire na Suíça, onde ele vai então trabalhar como consultor de educação do Conselho Mundial das Igrejas, o CMI, e vai também ser presidente do IDAC, o Instituto de Ação Cultural. O Conselho Mundial de Igrejas, junto ao IDAC, promoverão, então, vários projetos educacionais em distintos países da África e aquele que nos interessa aqui, em Guiné-Bissau. E o que era, então, o Conselho Mundial das Igrejas? É uma organização ecumênica internacional composta por igrejas e denominações cristãs, ortodoxas, anglicanas, batistas, luteranas, metodistas, reformadas e outras. A Igreja Católica mantém um diálogo com o Conselho, mas não é uma integrante. O Conselho Mundial de Igrejas surge em 1948, promove, então, um diálogo interreligioso e atua atendendo às questões sociais, de desenvolvimento e de educação, nesses anos 70, sobretudo nos países do chamado Terceiro Mundo. Daí, então, vários projetos sendo desenvolvidos no continente africano, mas também na América Latina e na Ásia. Freire, em 1978, concede uma entrevista ao Pasquim em que explica o porquê dele ter, então, abandonado ou depois de ter terminado um período de trabalho em Harvard, vai aceitar o conselho, vai aceitar, melhor dizendo, um emprego oferecido pelo Conselho Mundial de Igrejas.
Leiamos, então, o motivo do porquê Freire preferir, naquele momento, no final ali de 1969, ir para o trabalho no Conselho Mundial das Igrejas e não permanecer na Universidade de Harvard. Eu preferia vir para o Conselho Mundial de Igrejas porque o problema de ser professor para mim não se coloca. Eu me acho professor numa esquina de rua. Eu não preciso do contexto da universidade para ser um educador. Não é o título que a universidade vai me dar que me interessa, mas a possibilidade de trabalho. E naquela época, eu sabia que o conselho ia me dar a margem que a universidade não me daria. Eu temia, ao deixar a América Latina, perder o contato com o concreto e começar a me meter dentro de bibliotecas e começar a operar sobre livros, o que não me satisfaria e me levaria à alienação total. Não me interessa passar um ano estudando um livro, mas um ano estudando uma prática diretamente. O conselho me dava esta oportunidade. Então, a ida de Freire para o Conselho Mundial de Igrejas, assumir um cargo no Departamento de Educação, tem a ver com essa possibilidade de se manter em contato com experiências educativas de maneira direta. Experiências educativas, então, desafiadoras, tais quais aquelas que Freire encontrou no Brasil, na América Latina, quando trabalhou, por exemplo, no Chile. Então, a ida de Freire para o Conselho Mundial de Igrejas é um momento importante na sua trajetória, pois permite continuar o trabalho concreto, o trabalho, então, com as práticas concretas, um trabalho direto sobre a educação, e vai ter também um outro aspecto muito importante, pois o Conselho Mundial de Igrejas vai ser um órgão que permitirá que o pensamento de Freire também viaje pelo mundo, dada a própria natureza da atuação do Conselho Mundial de Igrejas, que estará em distintas partes do mundo, sobretudo do que à época se chamava como Terceiro Mundo. Então, a ida de Freire é um momento em que ele tem a oportunidade de continuar com atividades diretas em práticas educativas, e é um momento também em que o seu pensamento adquire uma grande universalidade, ou seja, é espalhado pelo mundo a partir então das andarilhagens que Freire faz. É interessante para quem quiser investigar ali um pouco mais sobre a trajetória de Freire dentro do Conselho Mundial de Igrejas, dar uma conferida em um livro que faz uma boa apresentação deste momento da trajetória freiriana. É o livro Andarilho da Esperança, Paulo Freire, no CMI. Este é um livro, então, produzido por dois autores, Balduino Andreola e Mário Bueno Ribeiro, e traçam, então, um pouco das características, discutem um pouco do perfil do Conselho Mundial das Igrejas e também das experiências de Freire, sobretudo ali na África, para entender um pouco desse momento da trajetória, então, freiriana. Esta é uma das poucas obras que tem um olhar bem detido sobre este momento da trajetória intelectual, da trajetória, então, de trabalho de Freire, focando nesta instituição que foi o Conselho Mundial de Igrejas, nessa organização. Destacado, então, alguns aspectos biográficos, passamos, então, a apontar algumas dimensões teóricas do pensamento de Freire que apresentam algumas inflexões e alguns aprofundamentos, quando, então, ele começa a trabalhar em outras experiências educativas, e no caso aqui, sobretudo, em Guiné-Bissau e nos países, então, em outros países africanos. Aqui está destacado um trecho da obra História das Ideias, de Paulo Freire e a Crise de Paradigmas, de um importante estudioso brasileiro das ideias e do pensamento de Paulo Freire, que é Afonso Celso Scocuglia. Neste livro, Scocuglia vai apresentar a ideia que a experiência de Freire na África vai produzir, então, um aprofundamento
no seu pensamento, que pode ser constatado quando comparamos aquilo que Freire apresenta em Pedagogia do Oprimido e aquilo que ele vai apresentar depois em outras obras nos chamados Escritos Africanos, com destaque então para Cartas à Guiné-Bissau. Leiamos o trecho então de Scopuglia para compreender um pouco o que muda, quais são os aspectos que na interpretação deste importante estudioso ele destaca com relação às alterações pelas quais passa o pensamento de Freire. A partir dos escritos africanos, produtos do trabalho de Paulo Freire e do IDAC na Guiné-Bissau e em outros países da África, anos 1970, que tentavam reconstruções socialistas de um passado colonial recém-liberto, destaca-se a visão da infraestrutura social como contexto educativo fundamental. Os trabalhos na lavoura do arroz ou na reconstrução física de vilas e cidades guineenses arrasadas pela guerra anticolonialista de tantos anos, por exemplo, são apreendidos enquanto conteúdo e enquanto método de uma nova educação, a educação do homem novo. Uma educação do ser humano como construtor da história, produzido na gestação de uma nova hegemonia, ou seja, de uma nova pedagogia e de uma contra-hegemonia, e, portanto, de uma contra-pedagogia. Certamente, podemos afirmar que a contribuição à educação e aos educadores de Guiné-Bissau, assim como ao processo revolucionário na Tanzânia, São Tomé e Príncipe, etc., a experiência de colaborar para a reinvenção do poder, do processo produtivo, o trabalho educacional do partido, em suma, a experiência africana de libertação pela via socialista, radicalizam o pensamento de Freire. Nessa trajetória, Freire e os integrantes do Instituto de Ação Cultural, IDAC, contribuem com o projeto contra-hegemônico dos guineenses, inspirados nas bases teóricas marxistas, especialmente das teses gramscianas que conectam educação e política. Enfatize-se a importância dada ao trabalho como fonte e contexto de educação. Destarte, a alfabetização, parte inicial da implantação da educação transformadora, representaria uma sistematização do conhecimento dos trabalhadores rurais e urbanos, alcançam em decorrência de sua atividade prática. Aproxima-se o trabalho produtivo da educação até o momento em que já não se estuda para trabalhar, nem se trabalha para estudar. Estuda-se ao trabalhar, como coloca Freire. Unifica-se o contexto teórico educativo e o contexto concreto, a atividade produtiva. Por outro lado, a reinvenção da estrutura social, política, econômica, cultural, organizada e dirigida pelo país GC, e a reflexão sobre esta prática revolucionária mostram, mais uma vez, a importância do entendimento da relação entre a atividade política e a educativa. Sem dúvida, confirmam-se as colocações de Freire, desde a pedagogia do oprimido, sobre a pedagogicidade da revolução. A própria batalha da transformação social é tratada como prática pedagógica, educativa. A nova hegemonia se faz necessariamente enquanto relação pedagógica, diria Gramsci. Então, aqui a gente tem alguns elementos importantes apontados pelo Afonso Celso Scopuglia. A intrínseca relação entre educação, trabalho, produção e revolução se darão de maneira muito concreta e muito visível a partir do contexto, então, de Guiné-Bissau. Uma sociedade em reconstrução, uma sociedade que, para ser reconstruída, precisaria, então, repensar o seu próprio modo de reprodução material, mas também as suas próprias relações sociais e políticas. Daí, então, o trabalho em Guiné-Bissau ser uma oportunidade e um momento em que Freire aprofunda as discussões sobre a pedagogicidade da revolução,
das relações, então, entre educação e política. Aquilo que Freire vai chamar tanta atenção em Pedagogia do Oprimido, sobretudo no capítulo 4, quando ele vai discutir essa pedagogicidade da política, ao tratar das noções de teoria da ação cultural antidialógica e teoria da ação cultural dialógica, serão, de alguma maneira, retomadas e destacadas a partir de um contexto concreto de revolução. Primeiro pela independência e depois pela reconstrução, então, de um país. E, neste momento, o trabalho como fonte e contexto da educação será algo fundamental, destacado, então, em Freire. E quando a gente tiver a oportunidade, nas próximas aulas, de analisar mais detidamente algumas passagens de cartas a Guiné-Bissau, vamos perceber como a relação entre educação, trabalho, produção e revolução estão ali articuladas no pensamento de Freire e aparecerão, então, nas propostas, nas sugestões que ele fará para o programa, seja de alfabetização, seja de pós-alfabetização em Guiné-Bissau. Destaquemos agora, então, quais seriam esses escritos africanos de Freire. Alguns aspectos, então, bibliográficos que servem para que a gente se oriente um pouco na produção teórica freiriana e possa aprofundar em outros textos que fazem, então, uma análise, uma releitura das experiências em África e, sobretudo, da experiência em Guiné-Bissau. Bom, além, claro, de Cartas a Guiné-Bissau, que é a primeira obra que a gente poderia tomar como mais, digamos assim, sistemática dos escritos freirianos sobre educação, dos escritos africanos de Freire sobre, então, os projetos educacionais que ele desenvolve, caberia ainda a gente estar atento a alguns outros textos que trazem, então, obras, artigos, cartas ou reflexões que foram feitas, seja ali no momento, então, em que os projetos em África estavam sendo desenvolvidos, ou que fazem reflexão anos depois sobre esses projetos. Então, além de Cartas a Guiné-Bissau, é interessante ainda uma outra obra que foi organizada por Carlos Brandão, A Questão Política da Educação Popular. Nesta obra, a gente tem ali 4 cartas aos animadores de círculos de cultura de São Tomé e Príncipe. Cartas, então, que Freire escreve para poder discutir aspectos com relação ao programa educacional desenvolvido em São Tomé e Príncipe. Então, vale a pena dar uma olhada nesta obra e a gente consegue também, se não tiver acesso fácil à obra A Questão Política da Educação Popular, é possível, a partir do acervo de Paulo Freire, ter acesso, então, a essas cartas aos animadores de círculos de culturas de São Tomé e Príncipe. Além dessas cartas para os animadores do Círculo de Cultura de São Tomé e Príncipe, um outro texto que vale a pena a gente se debruçar é a obra A Importância do Ato de Ler. Uma obra, então, ali do início dos anos 80, e que vai apresentar algumas reflexões importantes de Freire sobre a questão, então, como o próprio título diz, da leitura, e que vai trazer mesmo comentário a alguns materiais pedagógicos utilizados em programas de alfabetização. Então, nesta obra, A Importância do Ato de Ler, valeria a pena dar uma olhada na segunda parte da obra, que contém trechos do caderno de alfabetização e de pós-alfabetização em São Tomé e Príncipe. Então, é uma outra obra, um livro curtinho, que tem ali 3 artigos. Um deles traz, então, alguns extratos deste caderno de alfabetização, dos cadernos de alfabetização, de pós-alfabetização em São Tomé e Príncipe, e serve, então, para a gente ver como que estava sendo trabalhado, proposto, o tipo de material que era produzido, que era, então, utilizado
nos projetos educativos quando Freire, então, esteve trabalhando em África. Além destas obras, valeria muito a pena a gente consultar, então, outros textos de Freire, alguns dos textos dialogados de Freire, em que ele faz uma análise e retoma algumas questões críticas que foram sendo apontadas dos projetos, sobretudo em Guiné-Bissau. Então, por uma pedagogia da pergunta, que Freire escreve junto com Antônio Faundes, um importante intelectual chileno, a gente tem ali algumas reflexões de Freire sobre a experiência em Guiné-Bissau. Um recorte deste texto está disponível no nosso caderno pedagógico e vai ser trabalhado quando discutirmos na aula 5 as críticas a cartas a Guiné-Bissau. Além do livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que traz uma carta importante que Freire não publicou no livro Cartas a Guiné-Bissau, mas que ele apresenta na obra em questão, há ainda um outro livro, também dialogado, de Paulo Freire com Donaldo Macedo, que é Alfabetização, Leitura do Mundo, Leitura da Palavra. Nesta obra, sobretudo no capítulo 2, chamado Alfabetização na Guiné-Bissau, um reencontro, Freire, então, retoma alguns aspectos do que tinha sido desenvolvido em Guiné-Bissau e vai tocar em questões sensíveis, como a questão, por exemplo, da língua que foi utilizada no projeto educativo para a alfabetização. Além desta obra, há aquela que é talvez a principal obra que faz um apanhado e retoma, então, alguns aspectos do trabalho desenvolvido em África, sobretudo em Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, que é, então, a obra também dialogada de Paulo Freire com Sérgio Guimarães, A África Ensinando a Gente. Este é um texto que teve a sua primeira publicação no ano de 2003 e que traz algumas gravações que o Sérgio Guimarães fez de momentos, então, ali dos anos 70, nos anos 80, e que ele vai apresentar, trazendo, então, as reflexões de Freire sobre o que tinha sido desenvolvido enquanto projeto educativo em Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Além dessas obras, cabe ainda destacar uma outra, que é a Pedagogia da Tolerância. Pedagogia da Tolerância reúne alguns escritos de Freire, organizado pela Anita Freire, que foi esposa de Paulo Freire. E nesta obra, Pedagogia da Tolerância, há um texto muito importante e que vai ser também trabalhado durante o nosso curso, que é o texto, a transcrição de uma palestra que Freire deu em 1985 na Faculdade de Educação da UNB, palestra intitulada Amilcar Cabral, Pedagogo da Revolução. Nesta palestra, Freire, então, se debruça sobre o pensamento de Amilcar Cabral e lá a gente vai perceber a importância que este autor tem para o pensamento freiriano. Autor com o qual Freire dialoga de maneira muito direta em Cartas à Guiné-Bissau, e que ele vai, então, retomar esse diálogo agora já nessa palestra que ele dá em 1985, alguns anos depois da experiência em Guiné-Bissau. Ele retoma alguns aspectos do pensamento, então, de Amilcar Cabral e testemunha a relevância que este autor terá para a elaboração das suas próprias ideias. Bom, agora valeria a pena a gente adentrar um pouco em algumas passagens do Cartas à Guiné-Bissau que são interessantes pelo seguinte: elas vão indicar qual era a leitura que Freire fazia naquele momento das suas experiências anteriores, sobretudo a experiência brasileira e a experiência chilena, e o que ele via como desafio, como característico do caso, então, de Guiné-Bissau. Então, nas próximas telas, vamos ler pequenos recortes
de trechos, então, de cartas a Guiné-Bissau, onde Freire explora, explica o que ele compreendia como característico do projeto educativo na experiência brasileira, na experiência chilena, e o que ele vislumbra, então, como característico daquilo que vai ser o desafio educacional em Guiné-Bissau. Leiamos. A experiência brasileira se deu no quadro de um regime populista em que se aproveitavam, de um lado, os espaços livres que ele oferecia, de outro, a forte motivação das massas populares urbanas e, em certas áreas rurais, pela alfabetização. Entre estas áreas, principalmente aquelas em que os camponeses se experimentavam conflitivamente, empenhados na reivindicação da terra ou mesmo da melhora salarial. Foi a experiência dos camponeses, inicialmente associando-se para a solução de problemas vitais, entre eles o do próprio sepultamento de seus mortos, que os levou a uma prática mais e mais política. Foi esta prática, sem dúvida, que se foi fazendo mais e mais política e que os engajou, mais tarde, na luta pela reivindicação da terra e da melhoria salarial, que terminou, desculpe, por dar sentido à alfabetização. Esta parece, assim, como algo necessário à sua luta, mesmo que não se tivesse verificado qualquer alteração nas relações sociais de produção e precisamente por causa disto. Para muitos, a alfabetização era vista, nestas circunstâncias, como um instrumento a mais na efetivação da transformação daquelas relações. Desta forma, a tônica da campanha de alfabetização no Brasil era eminentemente política. Interessava-nos, nas condições históricas em que estávamos, estabelecer um vínculo absolutamente estreito entre a alfabetização e a consciência política das massas populares. Daí que, no contexto da experiência brasileira, as relações entre a alfabetização de adultos e a produção, que se tenham expressado na crítica ao modo de produção capitalista, que, caracterizando o país como um todo, é preponderante nos centros urbanos, e na análise crítica das relações de produção nas áreas rurais. Freire aqui, então, vai apontar que na experiência brasileira, essa relação, então, entre educação e produção não tinha o mesmo vínculo, a mesma característica que ele vai apontar como algo peculiar na experiência, então, de Guiné-Bissau. O contexto, então, da experiência brasileira é um outro, colocava outros desafios, desafios que estarão expressos, sistematizados no pensamento freiriano, sobretudo na obra Educação como Prática da Liberdade, obra que faz, então, uma retomada do texto que Freire havia escrito no final dos anos 50 para o concurso na Universidade Federal de Recife, que era a Universidade de Recife, hoje a Universidade Federal de Pernambuco. O texto, então, Educação e Atualidade Brasileira, é retomado em Educação como Prática da Liberdade e expressa, então, uma análise do momento em que vivia o Brasil e das características, então, do projeto educacional, do programa de alfabetização para o país naquele momento. Já em outro contexto, a partir da experiência chilena, teremos uma outra pegada, um outro motivador da relação, então, entre educação, alfabetização e o contexto, então, social e político. A experiência chilena, citando mais uma vez um trecho de Cartas a Guiné-Bissau. No caso do Chile, a campanha de alfabetização se dá em dois momentos distintos. No primeiro, nos marcos do governo reformista burguês da democracia cristã. No segundo, no governo da Unidade Popular, que pretendia a criação de uma sociedade socialista. Em ambos os casos, na experiência chilena, a alfabetização esteve associada à produção, do ponto de vista da capacitação técnica dos alfabetizandos.
com visões políticas necessariamente opostas. No caso do Chile, na primeira etapa, a do governo democrata cristão, a motivação pela alfabetização se associava ao aprofundamento das reformas realizadas, como a reforma agrária, que, por sua vez, davam à alfabetização de adultos um caráter de necessidade funcional. Necessidade que, mudando de qualidade, se estende e se intensifica no período da Unidade Popular. Então, no caso aqui da experiência chilena, a gente tem uma articulação entre a alfabetização e produção, devido então a ter como um motivador a capacitação técnica dos alfabetizandos dentro de um processo maior de reforma agrária, pelo qual vivia então a sociedade chilena. Vejamos então agora como que Freire compreende o caso de Guiné-Bissau. O caso da Guiné-Bissau é diferente, mas problemático também. Indiscutivelmente, a guerra de libertação, como um fato cultural e um fator de cultura, uma breve citação de Amilcar Cabral, foi a grande parteira da consciência popular. Não foi por acaso que os camaradas do círculo de cultura que visitamos, Elza e eu, Elza, primeira esposa de Paulo Freire, ao discutirem sobre a luta, diziam que a luta de hoje é a mesma de ontem, com algumas diferenças. Ontem, diziam eles, com armas nas mãos, buscávamos expulsar um invasor. Hoje, com armas nas mãos, vigilantes, a nossa luta é a luta pela produção para a reconstrução de nosso país. Na Guiné-Bissau, hoje, a alfabetização e a pós-alfabetização de adultos, eminentemente políticas, é claro, necessitam de um ponto de referência material, em transformação, capaz de perfilá-las junto às grandes maiorias nacionais como algo importante e significativo. Em outras palavras, é preciso que estas grandes maiorias tenham realmente necessidade de ler e de escrever, o que não é de se esperar se o contexto concreto continua funcionando tradicionalmente. Portanto, no caso de Guiné-Bissau, há uma estreita relação entre educação e produção. A alfabetização, para ser algo que seja importante, ela precisa ser uma necessidade vital. E essa necessidade vital, ela ocorre quando se percebe a necessidade de se alfabetizar para mudar as condições de produção do país, algo que é necessário, então, para a reconstrução da nação. Daí, então, Freire chamar a atenção para aquilo que, como apontou Afonso Esconcuglia no trecho que citamos um pouco antes, as condições infraestruturais, as condições, então, de produção serão um elemento fundamental para se pensar na construção de um projeto de alfabetização. Por isso, quando analisarmos algumas outras passagens de Cartas a Guiné-Bissau nas próximas aulas, encontraremos então essa imbricação entre educação e produção, como conteúdo, como método, como algo fundamental no projeto educacional em Guiné-Bissau. Daí então o trabalho se constituir, o trabalho produtivo, como um princípio educacional. E nesse sentido, então, Freire vai dialogar muito com determinados teóricos marxistas. Além do próprio Amilcar Cabral, uma outra figura importante será a figura de Antônio Gramsci. Mas antes de falarmos um pouco sobre Cabral e Gramsci, é importante ressaltarmos, logo nesta primeira aula, alguns elementos da obra Cartas a Guiné-Bissau. Primeiro, com relação ao estilo. Diferente do que a gente pôde trabalhar nos módulos 1 e 2 do nosso curso de extensão, quando nos dedicamos, então,
ao estudo da obra Educação como Prática da Liberdade e da obra Pedagogia do Oprimido, que tem um estilo, então, ensaístico, Cartas à Guiné-Bissau é, então, um registro de uma experiência em processo, como diz o subtítulo, e é feito, então, a partir das trocas de cartas a partir das cartas, melhor dizendo, que Freire envia para Mário Cabral, comissário de Estado para Educação e Cultura, equivalente ao ministro da Educação, e para a equipe pedagógica que trabalhava, então, em Guiné-Bissau. Mas estas cartas, elas são antecedidas, então, de uma introdução. Quando olhamos, então, para a obra, logo no sumário, a gente percebe, então, um pouco da sua estrutura. Há uma introdução, uma longa introdução, dividida em parte 1, parte 2 e um pós-scriptum, que consome ali mais ou menos metade do livro, e depois a gente tem as cartas, então, a Mário Cabral e cartas à equipe pedagógica, num total de 17 cartas. Então, na introdução, Freire apresenta um pouco ali do contexto, debate, como que foi a experiência, a chegada, vai fazer algumas reflexões sobre o projeto, então, de Guiné-Bissau e apresentar como essa experiência estava sendo desenvolvida a partir, então, das cartas. Além da introdução das cartas a Mário Cabral e a equipe pedagógica, é importante a gente se atentar, então, para a última página. O título que recebe, então, a última página de texto do livro Cartas à Guiné-Bissau, em onde Freire vai destacar algo importante que ele diz precisará ser retomado em outros momentos, que é o problema linguístico. Qual a língua para a alfabetização em um contexto em que há uma enorme diversidade linguística, há uma língua imposta, que é o português, imposta pelo colonizador, e há, nessa imensa diversidade linguística, línguas, então, de caráter oral que ainda não tinham sido, então, transcritas, não havia ainda várias dessas línguas escritas. Qual, então, a língua que deva ser utilizada para a alfabetização? Este é um problema que o Freire vai indicar logo no início do livro Cartas à Guiné-Bissau e que termina indicando o problema linguístico. E é esta uma das questões fundamentais a serem trabalhadas na obra e que serão discutidas aqui no nosso curso. Cartas à Guiné-Bissau registra os 2 primeiros anos de trabalho, 1975 e 1976. Agora, há uma publicação importante, a gente fez referência a ela quando indicamos o livro, então, Por uma Pedagogia da Pergunta, onde Freire transcreve uma carta a Mário Cabral deste período, então, de 2 anos ali iniciais de trabalho, e que ele não publicou no livro Cartas à Guiné-Bissau. A gente vai trabalhar sobre essa carta em outras aulas aqui no nosso curso e discutir, então, de maneira mais pormenorizada, o porquê dessa carta não ter sido publicada no livro, então, que relata a experiência em Guiné-Bissau. Além, então, desses 2 pontos que são importantes a gente ressaltar, que se trata, então, de Cartas à Guiné-Bissau, de um registro, de uma experiência em processo, o registro de 2 anos dessa experiência, que há uma carta importante que não foi publicada naquele momento e que vai ser publicada em outras obras posteriores, vale a pena a gente indicar alguns tópicos e que são destacados no livro e que a gente vai trabalhar em outros momentos das nossas aulas. O tópico, então, a relação entre educação e produção, que a gente já viu lendo agora há pouco, o pequeno trecho que Freire apresenta sobre o caso de Guiné-Bissau. A relação entre educação e socialismo, lembrando, então, que Guiné-Bissau parte, então, de uma experiência de um regime socialista implantado pelo país GC.
a questão da oralidade e da escrita, a questão também da alfabetização e da pós-alfabetização. Teremos a oportunidade de indicar nas próximas aulas alguns momentos em que o Freire vai discutir especificamente a questão da alfabetização e apontar também a necessidade da pós-alfabetização, dos temas da pós-alfabetização. Em Cartas à Guiné-Bissau encontraremos alguns dos conceitos mais conhecidos de Freire, sobretudo relacionados ao seu método, como a questão do círculo de cultura, da codificação e da descodificação. Codificação e descodificação, que são técnicas apresentadas por Freire já em Educação como Prática da Liberdade, que são depois retomadas em Pedagogia do Oprimido, sobretudo ali no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido, quando Freire vai trabalhar a questão da investigação temática, a questão, então, dos temas geradores. Além, então, desses conceitos que estarão presentes na obra de Cartas à Guiné-Bissau, Círculo de Cultura, Codificação e Descodificação, há a questão da língua da alfabetização. Um dos problemas fundamentais, talvez o problema central da questão, então, do projeto de educação em Guiné-Bissau. E um outro tema importante e que vai ser fundamental para a gente entender a relação entre Paulo Freire e Amílcar Cabral, a questão da descolonização mental, da descolonização das mentes, aquilo que Amílcar Cabral vai trabalhar com o termo reafricanização. Bom, indiquemos agora, a partir de um trecho do próprio Paulo Freire, retirado da palestra que ele deu na UNB em 1985, Amílcar Cabral, pedagogo da Revolução, apontemos aqui como ele se refere, então, a Gramsci e a Cabral, que, como havíamos indicado, são autores importantes, fundamentais para a compreensão do contexto teórico da obra Cartas à Guiné-Bissau. Citemos Freire. Amílcar foi, para mim, um muito bom marxista, que fez uma leitura africana de Marx, não uma leitura alemã de Marx, nem uma leitura do século passado, século XIX. Ele fez uma leitura deste século, século XX, na África. Mas o que eu acho é o seguinte: um homem como esse, Amílcar Cabral, deveria ser estudado ao lado de outro, para mim, extraordinário, que é Gramsci. Agora você veja como ambos, Cabral e Gramsci, se sensibilizam diante da cultura, sem, contudo, nenhum nem outro hipertrofiarem a cultura. Mas eu acho que um cara como esse, Amílcar Cabral, deveria ser estudado ao lado de Gramsci. Qual a diferença grande entre os dois? Amílcar morreu possivelmente mais velho do que ele, Gramsci, e teve o que Gramsci não teve, porque Amílcar teve N anos de guerra dentro do campo, dentro do mato. Gramsci, não. Gramsci foi cadeia. Mas eu tenho uma convicção de que o estudo isolado ou simultâneo de textos deles dois, tem uma importância enorme, deve ser feito por educadores. Eu acho que uma das coisas que está fazendo falta aos educadores é realmente essa compreensão da politicidade da educação e da pedagogia. Então, aqui, nesta breve passagem, temos a indicação de algo importante. Freire considera, então, Amílcar Cabral e Gramsci como leituras fundamentais, pois são autores que fazem uma reflexão acurada sobre a questão da cultura e que debatem, então, a politicidade da educação e da pedagogia. Aquilo que Afonso Celso Scopuglia apontou no trecho que lemos anteriormente, para indicar que as leituras que o Freire faz radicalizam, então, o seu pensamento quando a gente pensa em Cartas à Guiné-Bissau, radicalizam no sentido freiriano mesmo, de ir à raiz das questões, ou seja, de aprofundar a investigação sobre as bases infraestruturais do processo pedagógico,
estão presentes, então, a partir desse contato com a realidade guineense e também com as leituras que Freire faz ao longo ali dos anos 70 de autores como Gramsci e Amilcar Cabral. Gramsci não é um autor que chega a ser citado explicitamente em cartas à Guiné-Bissau, mas já compunha aquele léxico de autores, aquele conjunto, melhor dizendo, de autores que o Freire, com os quais Freire dialogava durante, então, os anos 70. E Amilcar Cabral, este sim, vai ser alguém citado várias vezes ao longo de cartas à Guiné-Bissau, e vai ser uma referência fundamental para Freire compreender a realidade guineense e pensar, então, a relação entre educação, produção, cultura. Bom, pessoal, esta foi a aula 1, contextualização histórica e teórica da obra Cartas à Guiné-Bissau. Colocamos alguns elementos do contexto histórico mais amplo, destacamos como era então Guiné-Bissau naquele momento pós-independência, colocamos alguns aspectos da biografia de Freire, destacando então o seu papel dentro do Conselho Mundial de Igrejas, do Departamento de Educação, e apresentamos então a trajetória intelectual de Freire nesse momento em que ele escreve Cartas à Guiné-Bissau. Como seu pensamento apresenta algumas inflexões, alguns aprofundamentos e novos diálogos. Destacamos também o conjunto de escritos que Freire tem sobre a África, sobre as experiências, então, em países como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Ao final, ressaltamos alguns elementos importantes para que a gente tenha em mente quando lermos e discutirmos aspectos específicos do Cartas à Guiné-Bissau e apontamos, então, o contexto teórico da obra marcado por dois importantes pensadores, Antônio Gramsci e Amilcar Cabral. Nas próximas aulas, nos dedicaremos, então, a uma análise mais detida destes dois autores. Faremos isso na aula 2, dialogando com o professor René Trentin, da Unicamp, sobre intelectuais, partido e educação em Antônio Gramsci. Na aula 3, dialogaremos com Gustavo Rolim, doutorando em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que debaterá conosco sobre o tema Revolução e Cultura em Amilcar Cabral. Serão, então, estas as duas próximas aulas para que tenhamos bem colocado o contexto teórico da obra Cartas à Guiné-Bissau, antes de, na aula 4, fazermos uma análise mais detida de algumas partes do livro, então, em questão, no nosso módulo 3, Freire Africano, do curso de extensão Paulo Freire, 100 anos, Leituras Fundamentais. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.